Bom, já estamos gravando, aguardando mais alguns minutos, só o pessoal chegando. Vai. Será que vai chegar mais alguém? Está chegando, chegou mais algumas pessoas. Só vai indo mais alguns aqui entrando. É Eu que vou você fazer não... o seguinte, Sérgio. Eu vou parar o seu compartilhamento, porque eu preciso compartilhar um vídeo. Já está no jeito. Então, deixa eu só mudar aqui. Vou parar o seu e vou compartilhar o meu. Na sequência, a gente já traz de volta. Enquanto isso, eu vou rodar um vídeo do CREA. Vamos ver se vai. Progress. Boa noite. Boa noite, como você está? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vou rodar aqui, pessoal, um vídeo e o microfone tem tudo aberto aí. E tirou a própria vida, o que teria sido de acordo. Vou rodar aqui esse vídeo para a gente começar. Então, tá ouvindo, Sérgio? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo o vídeo, não. Eu estou ouvindo Não? você. Então, espera aí que O eu tenho que vídeo, fazer não. uma outra coisa. Preciso compartilhar com... Está chegando um monte de gente. O que é isso? Eles mudaram o Zoom aqui. Antigamente você compartilhava com o som do computador, agora não tem mais. Deveria fazer o som. Deveria sair o som do computador também. Deixa eu tentar de novo, ver se agora ele vai. Nada ainda, só o vídeo. Não tem som. Não tem som. O papel do Conselho é registrar, Tá. habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da Agora engenharia, tá. agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo Não, impede sim. que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades Tá saindo exclusivas som. de profissionais da área No tecnológica, vídeo agora, né? garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Agora está saindo o vídeo, o som do vídeo, né? Ah, Então tá, deixa eu rodar de novo para a gente oficializar. Vamos lá. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica,
garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. Alcançar a formação que você sempre buscou. Tá? O compartilhamento pode compartilhar agora. Sérgio, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Edson Martinho, estou como diretor da Associação de Engenheiros, Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, presidente eleito para o próximo mandato. Dou as boas-vindas a vocês todos aí nesta palestra que vai falar, né, naturalmente, durante aí 40 minutos, uma hora, sobre o assunto descargas atmosféricas, como proteção das instalações contra descarga atmosférica. Não dá para aprofundar, não dá para ir muito longe, mas a ideia é que a gente traga aí uma visão, né, geral do assunto, e para isso nós trouxemos um especialista, que é o Sérgio Santos, que vai se apresentar daqui a pouquinho, Sérgio Roberto Santos, e que está nos blindando aí com esta informação. Então, sejam bem-vindos. Peço que vocês fiquem com o microfone desligado. Se precisar utilizar, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, há uma forma. Vocês têm aqui nos 3 pontinhos, você tem... Esses 3 pontinhos, não, peraí. Tem algum lugar aqui que a gente consegue levantar a mão. Depois eu vou descobrir onde que é. Eu nunca lembro. Reaction aqui, né? Ou reações, vocês têm ali o levantar a mão, raise hand. Aí vai aparecer para nós aqui, eu controlo, e aí eu consigo fazer, eu consigo eventualmente pedir ao Sérgio um tempinho para fazer uma pergunta. Tá? O chat vocês podem trabalhar comigo, né? Podem fazer as perguntas, e aí nos momentos oportunos ou ao final, a gente vai abrir para perguntas. Então, fiquem à vontade, ok? Sérgio, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite de vir bater um papo conosco aqui, né? É um grande prazer recebê-lo. Quem é o Sérgio? Se apresente. Fique à vontade aí. A casa é sua, cara. Pessoal, boa noite. Edson, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer. Sinto muito bem mesmo de conversar com os colegas, compartilhar o conhecimento. É sempre enriquecedor. Eu sou engenheiro eletricista, trabalhei a minha vida toda. Está ouvindo bem? Você está acompanhando? Sim, Tá. sim. Desculpa. Legal, qualquer coisa você... É o seguinte, eu sou engenheiro eletricista, trabalhei a minha vida toda muito com instalações elétricas de maneira geral. Desde 2020, ano 2000, final de 99, começo do ano 2000, eu comecei a trabalhar com a parte de proteção contra descargas atmosféricas, né? Eu trabalho numa empresa chamada Lambda Consultoria e trabalho num fabricante de dispositivos de proteção contra surtos chamado Embrastec. Tá? Eu queria só saber aqui, no caso, tem os colegas que estão aqui, só para que eu entenda, assim, seja mais didático em alguns pontos, não. Todos são, qual é o percentual que são de engenheiros eletricistas e outras atividades da engenharia e arquitetura, mais ou menos? Você tem essa noção, Edson? Não tenho, mas o pessoal pode, por exemplo, colocar no chat aí, e eu dou uma olhadinha e te falo daqui a pouquinho. Tá bom, então pelo seguinte, o objetivo aqui é ser, assim, passar uma visão geral. O que eu falei com o Edson, meia hora, mesmo uma hora, um curso desse são 3 dias, né, de proteção contra a descarga atmosférica. Então a ideia nossa aqui é apresentar a introdução. Mesmo os colegas que são muito experientes, eu acho que devem prestar atenção na introdução, porque muitas vezes alguns detalhes passam desapercebidos. E aí, depois a gente, com o Edson, já no ano que vem, a gente pretende fazer um outro só sobre o SPDA e outro só sobre as MPS, tá? E aí, vocês tendo dúvidas, a gente vai começando. É um bate-papo entre colegas, né? Então, qual é o objetivo? A gente sempre tem a visão de entender qual é o objetivo. O nosso objetivo é proteger edificações contra descargas atmosféricas. Por que edificações? Essas coisas são muito importantes. A gente não protege pessoas em áreas abertas, tá? Isso é impossível, por uma série de motivos, eu vou explicar logo em seguida. Então, a norma, a NBR 5419, ela protege uma edificação
um corpo, um prédio, uma estrutura, um galpão, enfim, contra o impacto direto de uma descarga atmosférica e o impacto indireto de uma descarga atmosférica. Ou seja, a gente protege contra o raio que cai nessa edificação e a gente protege contra os efeitos eletromagnéticos, ou seja, correntes induzidas que vão danificar as instalações elétricas. Muito tempo, pouco tempo atrás, não é muito tempo, não, pouco tempo atrás, a gente só se preocupava com o SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que protegia a edificação contra o impacto direto das descargas atmosféricas. Ou seja, o raio, nada atrai o raio. Isso vocês precisam tomar muito cuidado. Nada atrai o raio. O SPDA, o objetivo dele é interceptar a descarga atmosférica para que ela não atinja um ponto vulnerável, ou seja, um ponto que não pode suportar o calor e os esforços mecânicos da descarga atmosférica, pegue essa corrente e conduza ela para as descidas, e essas descidas vão conduzir essa corrente para o solo, onde essa corrente vai ser dispersada. Então, o sistema de proteção, eu vou procurar determinar de tal maneira um ponto que a descarga atmosférica, o raio, a corrente atinge o teto do prédio, a cobertura do prédio. Ele atingindo esse ponto, ele está ligado aos condutores de descida, onde ele vai jogar essa corrente para o solo e essa corrente vai ser dissipada pelo solo. Então, o que acontece? A gente quer evitar que essa descarga atmosférica destrua as nossas edificações, o prédio, a estrutura do prédio, mate ou cause ferimento nas pessoas que estão dentro e danifique os equipamentos eletrônicos. Ou seja, o prédio ele pode funcionar sem um SPDA, tá certo? Ele pode funcionar, não vai ter problema, o elevador vai funcionar, a luz vai acender, os motores vão virar as cargas. O problema é quando e se, primeiro, se cair uma descarga atmosférica nesse prédio, e quando cair, o que vai acontecer? Se esse SPDA não estiver bem dimensionado, ele vai danificar o prédio, destruir o prédio parcialmente ou pode destruir o prédio significativamente. A pior coisa que pode acontecer nesse caso causado pela descarga atmosférica é ela causar um incêndio, porque a corrente da descarga tem alta intensidade e tem alta temperatura também. Além disso, de cair no prédio, existem outras coisas, outras possibilidades que, por exemplo, cair numa antena, cair numa linha de energia, por exemplo. E nesse caso, caindo numa rede de energia, além de poder destruir a rede de energia, essa corrente pode ir para o nosso prédio também. Olha que interessante. Ou seja, o raio, quando cai na rede que está na Rua dos Senhores, na minha rua, aqui lá no poste, nos cabos lá, ela pode ir para o transformador, tá certo? Para o primário do transformador e uma parte dela ir para o secundário do transformador, ou pode cair na rede de baixa tensão e ir direto para a entrada de energia das nossas edificações. Nesse caso, obviamente, eu não vou ter danos na estrutura do prédio, não vai danificar a estrutura do prédio, mas as instalações elétricas podem ser seriamente comprometidas por causa disso, tá? Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma descarga atmosférica num tanque, numa subestação, pode ser numa usina fotovoltaica. Só para a gente ter uma ideia, em termos absolutos, em quantidade absoluta, o Brasil é o país que tem mais incidência de descargas atmosféricas no mundo, pelo fato de ele estar numa zona tropical e pelo fato dele também ser uma zona tropical e pela área dele. Existem países que caem mais raios por quilômetro quadrado que o Brasil, muito mais até. A Malásia, lá naquela região no centro da África, no norte ali, Uganda, o Zaire, aquela região ali. Cai mais, Venezuela também cai muito mais raio do que por quilômetro quadrado. Mas em termos do total é o Brasil. Então, gente, esse é um tema muito relevante, porque realmente a gente que trabalha na área a gente sabe da quantidade de casos de acidentes que acontecem por descargas atmosféricas. Mesmo que a gente não more, não conheça, não trabalhe num prédio que nunca cai o raio, isso não significa que os raios não caiam e não causem acidentes e mortes. Eu sempre gosto de dar o exemplo do airbag. Eu dirijo carro com airbag desde que eles existem, há alguns anos, nunca usei, nunca tive um acidente que o airbag foi acionado. Isso não significa que o próximo automóvel que eu vá utilizar
eu dispense a utilização do airbag, porque toda medida de proteção é uma medida preventiva, é uma maneira da gente habitar ou os nossos clientes habitarem uma edificação que é segura, tá? Aqui os casos mais graves, por exemplo, que é uma descarga atmosférica numa usina, né? Então, aí é realmente grave, porque se atingir o conteúdo combustível, o gás, o líquido, pode provocar um incêndio. Aí, nesse caso, esse incêndio vai demorar alguns dias para ser equacionado, ser extinto, tá? Aqui é o acidente de uma casa, né? Que ela destruiu totalmente a casa. É o calor e o esforço mecânico gerado pela descarga atmosférica, é o impacto mesmo. É como se fosse uma pancada, né? E aí, se a casa não tiver destruída, se a casa tiver um SPDA mal feito ou um SPDA não tiver SPDA ou tiver um SPDA mal feito, ela pode ser destruída. Aproveitando aqui, gente, mesmo que os profissionais da área elétrica e outros profissionais que não são da área elétrica que se interessem por esse assunto, porque estão aqui, é muito importante a gente fazer o projeto do SPDA, da PDA, da proteção contra descargas atmosféricas, no início do empreendimento, tá? É muito importante. O SPDA a PDA vai ser mais barata, mais fácil de construir e mais rápida, e vai ter menos impacto no restante da obra, nos outros elementos, principalmente a parte estética, que os arquitetos se incomodam muito com isso, se o projeto for feito, já o SPDA for construído, o projeto dele for pensado junto com o projeto da edificação e subir tudo junto. Tá? O maior inimigo do projeto da PDA, o maior inimigo da proteção contra as descargas atmosféricas, é quando o projeto da PDA, da proteção contra as descargas atmosféricas, ela começa a ser feito, contratado, quando o prédio já está subindo. Porque muitas coisas que a gente pode utilizar da própria estrutura do prédio, que não vai acrescentar nada, não vai significar custo nenhum e vai estar totalmente escondido, já não podem mais ser aproveitados, tá? A gente tem que partir para soluções que não são as soluções ideais. Então, é muito importante que o projeto da PDA ele aconteça simultaneamente ao projeto do prédio, e não um projeto quase como se fosse um projeto de paisagismo, por exemplo, né? Ah, já está tudo pronto, vamos lá enfeitar ou alguma coisa de decoração. Muitas vezes o que eu enfrento, o que me dificulta muito, é que a pessoa que vai contratar a PDA, ela já vai no final da obra. Aí vai gerar uma série de problemas que vão diminuir a eficiência do SPDA. Esse aqui é um exemplo. Sérgio, deixa eu só te interromper 2 minutinhos. Você tinha perguntado para o pessoal, alguns responderam, os que responderam são engenheiros, mas foram só 5, tá? Então, pessoal, se quiserem se identificar aí com a profissão de vocês, é importante. Gente, é muito rico. Se tiver arquiteto, se tiver engenheiro civil, se tiver engenheiro mecânico, se tiver engenheiro de produção, exatamente. É muito rica essa troca, entendeu? Muito rica, porque a gente consegue vender a ideia da importância do PDA e o responsável pelo empreendimento, o gerente da obra, o gerente de projeto, vai entender como as coisas caminhando junto são mais fáceis e mais baratas também. Exatamente. E aproveitando, pessoal, eu coloquei um link para vocês assinarem a lista de presença aí, puderem me ajudar depois. Tá? Pode seguir, Sérgio. Então, o que acontece nesse caso aqui? É o seguinte, isso aqui, essa foto aqui é muito importante porque ela mostra que mesmo que a descarga atmosférica não atinja o prédio, o que é mais perigoso para as pessoas é o que a gente chama tensão de passo e tensão de toque. O solo, quando chega uma descarga atmosférica, a gente está falando de milhares de amperes. Ele torna o solo eletrificado, aparece um potencial no solo, um gradiente de potencial no solo, ou seja, do ponto que a descarga atingiu o solo até que ela se afaste, você tem uma tensão que vai se abaixando, vai diminuindo, a magnitude da tensão vai diminuindo. Então, o solo fica energizado. O que é a tensão de passo? É a tensão que aparece entre os nossos pés. E se a gente está num solo eletrificado, energizado, a gente vai ter uma diferença de potencial entre os nossos pés e a gente vai ter uma corrente elétrica circulando pelo nosso corpo.
essa semana, até coincidentemente, circulou por várias redes sociais o vídeo de um jogador de futebol, acho que foi no Peru, se eu não me engano, é um jogador de futebol que morreu. A foto mostra claramente que o vídeo mostra claramente o raio atingindo o solo, o cara sendo caindo, mas todo mundo cai junto. É impressionante, por quê? Porque todo mundo está pisando naquele solo, um solo energizado. Isso é significativo no caso de animais no pasto pela distância entre as patas traseiras e as patas dianteiras. Quanto mais aberto está a sua perna, maior a diferença de potencial, porque a diferença de potencial ela se propaga pelo solo. Então, quanto maior a distância entre dois pontos, maior vai ser a diferença de potencial entre um ponto e outro. Por isso, não existe proteção de áreas abertas. Não existe nenhuma possibilidade de proteger uma pessoa que está na praia, proteger uma pessoa que está num campo de futebol, proteger uma pessoa que está num campo de golfe, num quadro de tênis ou num show, por exemplo. A pessoa tem que se abrigar, porque se realmente ela estiver pisando no solo, mesmo que ela esteja, por exemplo, imagina numa tenda de um circo, por exemplo, mas é só a tenda e as pessoas estão pisando, um show, né? Um circo, as pessoas estão no chão. E o piso é o próprio solo, o próprio terreno, não tem asfalto, não tem cimento, não tem nada. Se cai um raio do lado de fora, lá até uma certa distância, 200, 300 metros, a chance que essas pessoas sofram por isso é muito grande, tá? Então, aqui é o exemplo da tensão de toque, é a tensão que vai aparecer entre o ponto que eu toco com as minhas mãos e o solo onde eu estou pisando, tá? Isso é muito importante, isso acontece muito, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, o prédio tem um SPDA, a corrente está descendo pelas descidas, a pessoa encosta no prédio e está num solo que não tem nenhum tipo de isolamento. Ela vai ter uma tensão de toque, ou seja, a tensão pelo fato dela tocar numa parte energizada. Um pilar, uma viga, um poste, por exemplo, normalmente ele não é energizado. Tá? Mas no momento que a descarga atmosférica está circulando por ele, ele energiza esse poste e ele passa a estar carregado. E a tensão de passo é aquilo que eu falei. Se vocês pensarem, o raio atingiu aquele ponto central ali, e você forma linhas de potencial que vão diminuindo à medida que você se afasta do ponto de injeção da descarga atmosférica. Por que que vai diminuindo? Porque à medida que a corrente vai penetrando no solo, nenhum solo, nenhum chão, nenhum piso tem resistência zero. Ela tem uma certa resistência, então essa corrente vai se propagar por um componente vertical, ela tende a penetrar no solo, mas ela também tende a se afastar. É uma componente horizontal nesse sentido ali. Quanto menor a resistividade do solo, maior vai ser a componente vertical. Quanto maior a resistividade do solo, maior vai ser a componente horizontal, porque ela vai ter mais dificuldade de penetrar no solo então, necessariamente, ela tende a se afastar até que ela consiga ir se dissipando aos poucos por esse solo aqui. Como a gente sabe maior resistividade ou menor resistividade? Através de um ensaio, que a gente chama hoje em dia levantamentos geoelétricos, né, de resistividade do solo, e que antigamente a gente falava que era resistividade, né? E que a gente faz sondagens geoelétricas do solo para determinar esse solo, qual é o comportamento dele como um circuito elétrico. Normalmente, a gente não precisa fazer isso. Para proteção contra a descarga de a gente não precisa chegar nesse requinte tão grande, a gente vai ver aqui. Tá? Então, o que acontece? A gente pode ter morte de pessoas, nós somos os profissionais responsáveis para evitar que isso aconteça, danos na estrutura e o que a estrutura tem dentro, pode ser pessoas, inclusive, máquinas, bens, né? E falhas nos sistemas eletroeletrônicos associados. Esse ponto, falhas aos sistemas elétricos e eletrônicos associados, ele é muito importante, gente. É até, como a gente está aqui, o Edson está aqui, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, né? É muito importante entender isso aqui, como isso é uma possibilidade de negócios, como isso aí é uma oportunidade que a gente tem de ganhar dinheiro e a gente simplesmente abre mão disso aqui, às vezes por desconhecimento. Eu vou falar do meu caso, que é muito significativo aqui, né? Eu moro num prédio aqui próximo de Salto, em Sorocaba.
A CPFL, a companhia de energia aqui da cidade, ela veio aqui no poste do transformador que alimenta meu prédio e abriu esse transformador, desenergizou o transformador, desligou o transformador, né? Tudo bem. Em meia hora ela fez o serviço e religou o transformador. Nesse religamento do transformador, queimaram 3 elevadores da torre que eu moro no meu prédio aqui. Cada elevador desse custou R$ 7.000 para ser consertado aqui. Tá certo? Então, você vê que só aí o prédio tem R$ 21.000 de prejuízo, nem é raio, é o chaveamento, ou seja, a abertura de uma chave e fechamento dessa chave, que vai provocar, em termos de surto, de sobretensões, de elevação de tensão, um comportamento muito parecido do que é uma descarga atmosférica. A quantidade de câmeras, portões eletrônicos, comando de catracas eletrônicas que queimam nesse período que vai começar agora de novembro. Oi? Escolta de Vinícius Gritstad. O agente ouvido acompanhou o empresário na viagem até Maceió. Acho que aqui entrou... Aqui, O peraí. empresário foi Pronto, entrou alguém com aberto. Aliás, alguém não, só o meu mestre Hélio Sueta está na sala. Olha só a resposta. Grande amigo. Boa Vamos noite, lá. Hélio. Prazer ter você. Prazer é uma responsabilidade ter você aqui, né? O que acontece? Então, a gente tem uma possibilidade enorme de negócios aqui, porque tem clientes que estão tendo prejuízo, eles estão dispostos a pagar para evitar que esse prejuízo aconteça. Claro, eles vão pagar, é um investimento para eles. Só que falta profissional que conheça de fato a proteção contra surtos, a proteção contra surtos. E isso é parte do projeto da PDA. Então, normalmente, a pessoa entrega o SPDA, a parte da PDA que protege o prédio, mas não entrega a proteção das instalações elétricas, não entrega a proteção contra surtos. E se entrega a proteção contra surtos, protege só a parte de energia e não protege a parte de sinal. Então, a gente está o tempo todo reclamando assim, poxa, falta serviço, eu estou concorrendo com um cara que está entregando um serviço de qualidade inferior, e tem um segmento ali que carece de profissionais por isso. Então, hoje em dia, por isso que a norma antigamente ela falava de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e hoje ela fala de PDA, Proteção contra Descarga Atmosférica, porque ela protege a edificação, as pessoas e as coisas que estão dentro e as instalações elétricas que essas instalações possuem. E presta atenção num erro muito grande, pessoas que têm a minha idade, a idade do Edson, cometem. As pessoas hoje em dia não estão preocupadas com o valor do equipamento. Empresas, grandes empresas de maneira geral, né? Elas não estão preocupadas em trocar o computador, elas não estão preocupadas em trocar a câmera, elas não estão preocupadas em trocar o relógio de ponto eletrônico. Elas estão preocupadas que, mesmo que seja por um intervalo de tempo relativamente pequeno, um dia, vamos dizer, elas fiquem sem serviço. O exemplo maior que eu tenho nesse caso são sistemas de balança em empresas, principalmente no setor agropecuário, agronegócio. Você tem uma usina, por exemplo, se ela não tem a balança para pesar o caminhão, simplesmente ela não fatura, não recebe mercadoria, não fornece mercadoria, porque ela não consegue pesar e não consegue emitir a nota fiscal. O prejuízo que ela tem naquilo lá é muito, muito superior ao custo do componente eletrônico que queima nesse caso aqui. Tá? Acelerando, gente. Presta atenção numa coisa aqui. Hoje em dia, a gente trabalha com a norma ABNT-NBR 5419, na edição de 2015, que teve uma pequena revisão em 2018, na verdade, uma correção em 2018. Hoje está sendo trabalhada uma nova edição dessa norma aqui, que não vai ter uma mudança tão grande como teve entre 2005 e 2015. Tá? Então, a gente começou lá em 2050 com uma adaptação de normas belgas de 6 páginas. A gente passou logo 20 anos depois, levou um certo tempo para um documento, praticamente com 7 folhas, né? É quase nada de nada. Ela levou em 16 páginas, 27 páginas, 33 páginas, 42 páginas. Não é porque alguém teve vontade de escrever um livro e teve pendores literários, não. Capítulo 1, capítulo 2, uma novela que continua, né, com aqueles livros muito grandes. Simplesmente porque 2 coisas aconteceram. Nós tivemos mais informações sobre o conhecimento das descargas atmosféricas, sobre técnicas de proteção. Nós temos mais coisas para proteger,
As estruturas estão mais complexas, as cidades estão mais complexas, os prédios hoje são muito maiores, eles abrigam uma quantidade muito maior de pessoas, né? Eu moro em Sorocaba, eu já falei para vocês, quando eu vim morar aqui, o prédio tinham 4, 5 prédios grandes, 10, 15 andares. Hoje a gente tem torres com 20, 25 andares, muitos, né? E prédios que abrigam escritórios, hospitais, uma série de equipamentos eletrônicos. Então, foi necessário acrescentar uma série de informações aqui na norma aqui, tá? A norma 5419/2015, e aí eu vou dar uma opinião minha. Eu sei que tem muitos colegas aqui que conhecem a norma até melhor do que eu, trabalham com ela no dia a dia. Eu acho que um erro que a gente comete muito grande na 5419, ou qualquer norma técnica, é que a gente procura a norma técnica quando a gente tem alguma dúvida para esclarecer algum problema muito específico. Ah, eu preciso fazer uma captação no alto de um prédio ali, assim, assim, assim. Ah, eu preciso fazer uma descida num determinado ponto. Ah, eu tenho um problema com uma malha de aterramento. Ah, eu quero especificar um DPS. Aí eu vou lá no capítulo que fala, diz respeito ao DPS, que diz respeito à distância de segurança, que diz respeito a algum ponto específico, e vou tentar aplicar aquilo lá. E aí a pessoa se confunde, porque a norma é um todo. A gente precisa ler a parte 1, para depois seguir a parte 2. A parte 3 e a parte 4, elas, embora elas sejam separadas, elas se comunicam. E o que a gente faz na parte 3 e na parte 4 depende da parte 2 e da parte 1. Então, sempre eu aconselho para as pessoas, falar, são 353 páginas, eu não tenho muito hábito de leitura. Tudo bem, pega lá o jogo de futebol, vai começando, vai dando uma folheada, relaxa. Não é só para saber o que tem, vai lendo devagar, para você ter uma visão de tudo, toda a informação que está contida lá. Porque muitas vezes a pessoa me pergunta, o Edson às vezes encaminha para os colegas para mim, para que eu tire alguma dúvida. Aí a pessoa me faz uma pergunta, ela, Sérgio, o que é isso, isso, isso? Aí eu falo, não, isso aqui é tal, tal, tal. Ah, que legal, você entende. Não é que eu entendo, está na norma, tem uma tabela, tem um gráfico, tem uma explicação. Então, se a gente sabe onde as coisas estão, a gente vai lembrar, pô, mas isso aqui está na norma. E aí a gente tira as dúvidas. Em termos de estrutura, a parte 1, ela dá os princípios gerais. O que é uma descarga atmosférica, quais os danos que ela causa, como ela é caracterizada, certo? Para a gente entender o fenômeno e compreender melhor o que a gente quer fazer com a norma. A parte 2, hoje, né, que eu conversei com vocês, eu vou dar um pouquinho de atenção maior para essa parte, porque essa parte hoje em dia ela tomou uma importância muito grande, tá? Principalmente, eu vou querer conversar com vocês como a gente vai tratar os nossos clientes em relação a isso. Isso gera muito problema de relacionamento entre a gente e o cliente, causa alguns problemas. O gerenciamento de risco, o nome já está dizendo, a gente vai entender quais os riscos que uma descarga atmosférica causa para aquela edificação que eu quero proteger. Se eu estou em Salto, vai depender do número de descargas atmosféricas. Cai muito raio, daqui a pouco raio em Salto. Sorocaba é maior ou menor, a mesma coisa que Salto. Em Manaus cai muito mais raio. Então eu tenho que proteger de uma forma mais eficiente. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, não cai raio. Em Aracaju, em Sergipe, não cai raio. Então é óbvio que eu vou colocar ali uma proteção que não é tão eficiente. Poxa, o pessoal pode até se assustar. Pô, Sérgio, você vai colocar uma proteção mais eficiente. Gente, a PDA é como contratar um seguro de carro. A gente contrata em função dos riscos que existem. Ninguém aqui vai contratar um seguro. Eu garanto que a pólice dos senhores aí não tem o risco de neve, de perda do automóvel ou da casa porque vai nevar, correto? Agora, uma pessoa que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, o risco de roubo impacta muito mais a pólice do que uma pessoa que está em Junquerópolis ou Dracena, bem no interior de São Paulo. Uma pessoa que está numa cidade bem pequenininha no interior de Tocantins, onde o índice de furtos é bem menor. A mesma coisa vale para as descargas atmosféricas, tá certo? Se eu tenho mais raios, eu tenho mais risco. Se o meu prédio é maior, eu tenho mais risco dele ser atingido. Se tem mais gente dentro do prédio, eu tenho mais risco que essas pessoas não consigam sair de lá. Se eu tenho um equipamento eletrônico, um data center no meu prédio, o meu risco é muito maior do que um prédio residencial, onde o número de equipamentos eletrônicos é uma televisão, duas televisões, três televisões, um computador no máximo.
Isso é calculado, é mensurado, para que a gente possa chegar numa eficiência da proteção e saber exatamente quanto vale gastar naquele caso ali. Isso é um balizamento do nosso projeto. Feito o gerenciamento de risco, a gente vai partir para a parte 3, que é o SPDA. É o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É, de fato, para-raio, que protege a estrutura. E depois a gente vai para a parte 4, que é a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos dentro da estrutura. Proteger a instalação elétrica. Tá? Não necessariamente o mesmo profissional precisa fazer as duas partes. Você pode se juntar, você pode socorrer. Tem pessoas que são muito mais familiarizadas com o SPDA. Tem pessoas que são muito mais familiarizadas com a proteção do sistema elétrico e eletrônico, que é a parte 4. O importante é que hoje, se eu entrego um projeto de 5419, escrevo lá na minha RT, projeto de proteção contra as descargas da atmosfera segundo a NBR 5419, eu tenho que deixar a minha estrutura protegida e tenho que deixar meus sistemas elétricos e eletrônicos também protegidos. Então, essa é a estrutura da NBR 5419, parte 1, parte 2, e depois da parte 2 eu posso ir para a parte 4 ou ir para a parte 3. Elas correm em paralelo, embora elas tenham que ser harmonizadas. O que eu não posso fazer é partir do projeto do SPDA sem antes fazer o meu gerenciamento de risco, tá? Então, aqui é a estrutura dela, né? Eu faço a PDA, proteção contra descarga atmosférica, dividido em SPDA, protejo a estrutura, e as MPS, protegem a instalação elétrica. Um ponto muito importante: dependendo do gerenciamento de risco, o prédio pode ter o SPDA e não ter as MPS. Dependendo do gerenciamento de risco, o prédio pode ter as MPS e não precisar do SPDA. Isso vai depender das características. Muitas vezes o prédio é uma situação que eu não preciso proteger, porque se cair um raio ali não vai causar muito problema. O prédio é relativamente pequeno, o lugar não cai muitos raios, e eu tenho equipamentos eletrônicos muito sensíveis ali. Em outros prédios, imagina um galpão, isso é muito fácil de perceber. Imagina um galpão, um prédio que é um galpão, que lá dentro eu armazeno pedra. Não tem ninguém. Eu abro a porta, entra o caminhão, entra o trator, coloca a pedra ali dentro, fecha a porta e vai embora. Muitas vezes eu não preciso do SPDA ali, tá certo? E tá vendo, nesse caso eu nem precisaria das MPS, né? Em outros casos, eu vou precisar, por exemplo, eu posso ter pedra ali, ter um monte de equipamento eletrônico ali controlando, tipo, alguma coisa, algum processo ali. Não tem ninguém ali dentro, eu não preciso do SPDA, mas eu preciso da parte da proteção eletrônica, né? Às vezes, por exemplo, pode ser um galpão que guarde material combustível e não tenha nada mais lá. Aí eu preciso do SPDA e não preciso das MPS. Tá certo? Sempre a gente tem em mente, porque eu acho que são esses pequenos detalhes que às vezes a gente esquece. E quanto mais velho a gente é na profissão, mais a gente se esquece. Que é o seguinte: o objetivo não é evitar que o raio caia. O objetivo é minimizar as consequências da descarga atmosférica atingindo no prédio. A gente tenta evitar as consequências de um raio. A gente não consegue evitar que o raio caia. Ele vai cair pelos seus próprios motivos, suas próprias características, tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte: se ele cair, o nosso prédio tem que estar preparado para absorver essa energia aqui, tá? Então, começando aqui no que eu queria dar mais ênfase, começando com os senhores hoje aqui, é o gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? É entender, assim, tem um ditado que diz, né, que para quem tem um prego, todo problema é martelo. Então, a gente fala assim: não, é um raio, SPDA caiu ali, vou me proteger. Não, gente, entenda. Existem proteções e proteções, porque a descarga atmosférica ela pode acontecer de diferentes maneiras. E cada maneira requer uma proteção diferente. Então, eu tenho a fonte de dano. Essa é a palavra em inglês source, quer dizer fonte. Então, a fonte S1 são descargas atmosféricas caindo na estrutura. Tá? Então, eu vou me preocupar quando o raio cair no meu prédio. A fonte 2 são descargas atmosféricas perto da estrutura. Não é tão perigoso, mas acontece mais. Para cada raio que cair no meu prédio, milhares de raios, ou centenas, dezenas de raios, vão cair na região onde ele se encontra. Ou seja, eu moro num lugar aqui, uma rua muito movimentada. Se cair um raio no meu prédio, provavelmente vai cair mais raios nos prédios vizinhos aqui, na própria rua, na própria rede, do que no meu próprio prédio. Então, eu tenho que estar atento
para proteger com uma coisa que acontece muito mais, mas não é mais tão perigosa assim, mas acontece muito. Uma outra possibilidade que diz respeito de... Oi? Que Oi? Então, acho que foi alguém que entrou aqui, Tá. Roberto. Uma Então, outra vai lá, possibilidade... Tá legal. Uma outra possibilidade... Você monitora aí se alguém está fazendo alguma pergunta, tá, sim, sim, Ed? estou de olho aqui, o pessoal está quietinho aqui. Uma outra possibilidade muito. Gente, quando eu falo muito importante, porque é muito importante mesmo, isso acontece direto. Meu dia a dia é lidar com isso aqui. São as descargas atmosféricas que acontecem na rede, na linha de distribuição, principalmente na linha de distribuição em média tensão, em baixa tensão. A linha de média tensão recebe mais descargas atmosféricas do que a linha de baixa tensão. Mas a linha de baixa tensão vai levar essa corrente diretamente para o quadro de entrada da minha residência, do meu prédio. Então, o para-raio, o SPDA, não vai fazer nada em relação a isso, porque não vai pegar, o captor está lá em cima, ele não vai pegar aquela corrente que vem pela linha e chamar lá para cima. Então, eu tenho que ter alguma coisa para pegar essa corrente que vem pela rede de distribuição e evitar que ela entre no meu prédio. Porque se ela entrar no meu prédio, ela vai fazer um estrago significativo. Ela vai destruir o quadro de entrada, ela vai destruir os equipamentos eletrônicos, ela vai destruir a central de comando do elevador, entendeu? E isso acontece. Então, nosso projeto tem que prever o S1, o S2 e o S3. Agora, presta atenção numa coisa: sempre não. Porque, por exemplo, se eu moro num lugar que a rede é subterrânea, eu não tenho descargas atmosféricas na linha. Por isso é que existe o gerenciamento de risco, para a gente se preocupar exatamente com aquilo que de fato é importante, e não nos preocuparmos com aquilo que não vai acontecer. Tá certo? Então, por exemplo, se eu moro um lugar que é muito comum, aí, lá onde o Edson mora, lá perto ali, é onde ele fez até o aniversário dele, que tem umas chácaras lá ou bem na estrada. Sempre que eu tenho final de linha, eu tenho região urbana, eu tenho chácara, eu tenho fábricas afastadas da cidade, eu tenho muita incidência do S3. Por quê? Porque é muito provável que o raio caia na linha de baixa tensão e essa linha de baixa tensão só tem uma destinação. Ela alimenta um, dois ou três ou quatro consumidores. Numa região urbana, como o centro de Salto, quando o raio cai na rede, na linha de baixa tensão, ela se dissipa por vários ramais. Tá certo? E normalmente em lugares urbanos, a rede de baixa tensão ela é muito curta porque você tem uma rede de média tensão extensa e vários transformadores derivando ali. Então, a gente precisa avaliar a vulnerabilidade da nossa instalação elétrica, por exemplo, ao S1, ao S2 e ao S3. Mas mesmo que o raio não caia na linha, caia próximo na linha, a energia do raio, pessoal que é mais técnico, que é da área elétrica, ela se acopla na linha por indução, e o pessoal que não é tão técnico assim. O raio é uma antena como se fosse uma antena de rádio. E os cabos, qualquer tipo de cabo, é como se fosse a nossa antena receptora. Quem é mais velho aqui, se lembra que antigamente a gente abria a antena do carro. Nossos carros, ele tinha uma antena que a gente esticava ela assim, ela recolhia. Hoje em dia não existe mais isso. Quanto maior o comprimento da antena, melhor o sinal. Quanto maior o comprimento da linha, mais energia ela vai captar do raio aqui. Tá certo? Então, você tem muitos lugares ali, eu preciso avaliar, porque se eu tenho lugares afastados, eu vou fazer a proteção de uma fábrica, ela está na estrada, aí tem um transformador que tem 200, 300, 400 metros de distância alimentando ela ali, é muito provável que caindo um raio na estrada, eu tenha uma indução nessa linha, um acoplamento nessa linha, uma transferência de energia para essa linha, e essa linha vai levar o raio para dentro da minha instalação. Tá? Então, são os exemplos que a gente tem aqui, ó, várias condições aqui. Descargas diretas sempre são as mais importantes, as que dão mais problema para a gente. Descargas na rede de alta, média ou baixa tensão também são muito significativas, porque nesse caso a gente tem o próprio raio chegando. Descargas próximas da edificação, que caem próximas da edificação. Descargas entre nuvens, só para vocês entenderem, como informação adicional.
Quando a gente fala de para-raio, de SPDA, de descargas atmosféricas diretas aqui na Terra, a gente está falando de 10% das descargas atmosféricas. 80% a 90% das descargas atmosféricas acontecem no interior da nuvem, de uma nuvem para outra, ou da nuvem para a troposfera. Ela sobe, não desce, por uma série de motivos aqui. E o quarto aqui é a maior causa de queima de equipamentos por surtos, que são os chaveamentos. Toda vez que eu desligo ou ligo uma carga, dependendo da velocidade com que isso acontece e a corrente que está sendo ligada ou desligada, vai acontecer uma sobretensão. A diferença de potencial nas tomadas, na alimentação dos equipamentos no painel, vai subir muito e descer muito em curto intervalo de tempo. Então, a gente não protege só contra as descargas atmosféricas, a gente protege contra as descargas atmosféricas diretas, as descargas atmosféricas indiretas e as operações de chaveamento. Tá bom? Em função da descarga atmosférica dessas fontes, onde o raio cai, ele vai causar algum tipo de dano. Então, veja bem, isso é tudo a essência do gerenciamento de risco. Eu vou explicar a essência do gerenciamento de risco para que vocês entendam e quando vocês forem fazer, quem já faz, ter essa visão. Não é porque caiu uma descarga atmosférica que tudo bem, ou tudo mal, no caso, né? É o fim do mundo. A gente vai ver o que essa descarga pode acontecer. Por exemplo, D1, ferimento aos seres vivos por choque elétrico. Se o prédio tem poucas pessoas, o D1 perde importância. Tá certo? Se o prédio tem muitas pessoas, o D1 ganha importância. A gente faz um balanceamento disso aqui. O D2, D é de danos, mesmo damage do inglês, são danos físicos, né, na estrutura. Quer dizer, rachar o telhado, derrubar uma antena, destruir uma placa de um módulo fotovoltaico, entendeu? Se for um tanque, rachar o tanque e provocar um incêndio, tá certo? Esse é o D2. Aí o dano vai depender das características dos prédios. Quanto maior o prédio, mais vulnerável ele está a uma descarga atmosférica, tá certo? E o D3 são falhas de sistemas elétricos e eletrônicos, ou seja, também é um balanceamento, é uma ponderação dos riscos. Existem prédios que o D1 é mais importante, do D2 é o mais importante. Sempre o D1, ferimento de seres vivos, é aquilo que a norma considera mais importante. Só que em determinados prédios não tem nem ninguém ou tem muito poucas pessoas, então não é tão importante assim, ou não tem que ser tão levado em consideração assim. Tá certo? Agora, tem prédios que, por exemplo, são muito fortes, são estruturas, grandes indústrias, tudo metálico. Se cai um raio, não vai fazer nem cosquinha no prédio. Então, isso não é mais importante. Tem prédios que têm data center, tem uma torre de um aeroporto, por exemplo, que tem um monte de equipamento eletrônico, uma indústria petroquímica que tem um monte de sistemas de automação. Isso a gente vai avaliar, a gente vai levar em consideração para que a gente gaste na construção do SPDA e das MPS o menos possível. O nosso sistema, a gente vai fazer o SPDA de tal maneira que ele realmente proteja contra aquilo que é necessário. E a gente não faça nada que seja enfeitar o pavão, seja desnecessário. Tá? E aí, em função dos danos, eu tenho as fontes de danos, vai causar alguns danos, e quais são as consequências disso? O que a gente vai perder? A gente vai perder, alguém vai morrer? Isso é muito grave, a gente não quer que aconteça. O 2 é perda de serviço ao público. Gente, eu não sei se tem algum colega aqui, deve ter alguns colegas que fazem o gerenciamento de risco. Muita gente peca nessa perda de serviço ao público e não entende. O L2 não tá relacionado, por exemplo, ao supermercado que deixa de atender os seus clientes porque caiu um raio lá e teve que fechar as portas. Caiu um raio, queimou alguma coisa, o prédio teve início de incêndio, o shopping center teve que funcionar. Quando a gente fala de perda de serviço ao público, a gente está falando de instalações que a gente fala um critério em economia que é monopólio natural, ou seja, aquelas instalações que, se parar, as pessoas vão ficar completamente desassistidas. Tá certo? Então, basicamente, para quem está em Salto, mas também em Sorocaba, por exemplo, cai um raio numa estação de tratamento de água e esgoto, ela para. A pessoa não vai tratar o esgoto ou vai se abastecer de água em outro lugar. Claro que alguém pode falar, o cara vai lá comprar galão d'água
ou vai no rio, lá numa bica, numa fonte, encher o galão. Não é isso que a norma quer. A norma quer que uma instalação que forneça de saneamento básico, uma instalação de energia elétrica, uma subestação de energia elétrica, por exemplo, uma estação que fornece gás, uma estação de telefonia, não se ela não pare devido a uma descarga atmosférica. Aí muita gente pode perguntar, então é só fazer com que ela não pare. Não. O objetivo do gerenciamento de risco é entender qual a probabilidade disso acontecer e o quanto eu tenho que investir para que isso não aconteça. Se a probabilidade é muito pequena, eu não preciso investir quase nada. Se a probabilidade é grande, eu tenho que investir mais. A mesma coisa vale para a perda de valor cultural, patrimônio cultural. A gente teve recentemente, algum tempo atrás, no Rio de Janeiro, o Museu Imperial. Não foi por raio, acredito que tenha sido por ar-condicionado. Mas imagina lá o Museu Imperial cai um raio, tá certo? Cai um raio, a gente vai perder um monte de quadros. O Museu do Louvre, por exemplo, a gente vai perder a Mona Lisa. Puxa, é um valor absurdo isso aí. Cai no Museu do Ipiranga, a gente vai perder vários quadros, cai no MASP, a gente vai perder uma série de coisas. Então, nesse caso, a gente vai avaliar o que tem ali guardado de valor cultural de tal maneira que a gente proteja isso para que isso não aconteça. No meu prédio que eu moro, por exemplo, não tem nada de patrimônio cultural, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu não preciso me preocupar com isso aqui, é uma coisa que eu descarto. Ah, Sérgio, mas eu não vou sempre me preocupar em primeiro lugar com perda de vidas humanas, mas de repente no museu você tem o museu ele tem pessoas durante o intervalo de tempo, mas os bens estão guardados ali durante todo o tempo. Então a probabilidade de perder alguma coisa de valor cultural é muito maior do que morrer alguém lá. Porque a gente tem como as pessoas saírem, talvez, facilmente, mas a gente não tem como tirar os quadros e as esculturas facilmente aqui. Então, a gente avalia também. E, no caso, a gente tem uma coisa que eu acho muito importante, mas é muito difícil de calcular, que é a perda de valor econômico. O quanto eu tenho de prejuízo que dói no bolso, grana, tá certo? Se uma descarga atmosférica atinge uma edificação e causa prejuízo. Isso é, por exemplo, perda de serviços, perda de estoque. Você está entendendo? Por exemplo, pode parar um servidor e eu perder todos os dados ali de banco, tá? Então, isso a gente avalia do ponto de vista econômico. Qual é o tempo que a edificação vai ficar impedida de funcionar, inativa? Qual é o prejuízo que a empresa vai ter com aquele ponto? Por exemplo, um data center, por exemplo, né? Um data center, ele queima, aí ele não pode trabalhar, ele vai ter que, os clientes não vão poder utilizá-lo, o cara vai ter um prejuízo. Então, muitas vezes, não é, nem tem tanta gente ali e eu estou bem protegido em relação à questão de vida humana. Mas se eu deixo de funcionar, eu tenho outro tipo de problema ali, tá certo? Então, na norma, ela relaciona tudo isso. Por isso que eu falei que é importante ler, tá certo? Ler a norma. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Edson. O Edson passa uma pergunta para a gente procura esclarecer, para que cresça todo mundo junto, né? Que a gente tenha cada vez mais bons profissionais trabalhando, sabendo proteger corretamente. Então, nesse caso, eu tenho um ponto de impacto direto na edificação, próximo à edificação, na rede diretamente ou próximo à rede. E cada uma dessas situações é uma fonte de danos. E aí você vê bem, no caso do raio direto, ele causa o D1, perda de vidas humanas, ferimento em pessoas. Se o raio cai, por exemplo, na rede, próximo à rede, já não tem essa situação. Se o raio cai próximo à edificação, só tem um D3, é danos e prejuízos em sistemas elétricos e eletrônicos. É óbvio que se o raio não caiu na estrutura, ela não vai danificar a estrutura. Então não vai morrer ninguém lá dentro. Então a norma faz esse relacionamento. O que é o dano, a fonte, o que vai causar e causando, quais são as consequências, o que eu perco, quais os prejuízos que eu tenho aqui. Tá certo? É o que está falando aqui, ó. Cada fonte de dano, ó, pode causar incêndio, dano no equipamento, um choque, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Nesse caso aqui, em função disso, dessa visão, a gente vai agora verificar qual é a nossa necessidade, se preciso ter um SPDA, preciso ter as MPS, se eu precisar, o quanto eu vou gastar nisso, o quanto ela é sofisticada, o quanto ela é complexa,
o quanto ela até mesmo ela é importante. A primeira questão é a mapa de densidade de descargas atmosféricas no Brasil. Por quê? Porque o para-raio que eu vou utilizar em Manaus não é o mesmo para-raio que eu vou utilizar em Maceió. Maceió não, desculpe, Mossoró. Porque não tem o mesmo risco ali. Eu não preciso me proteger muito numa coisa que acontece muito pouca. E eu não posso me proteger muito pouco de uma coisa que acontece muito frequente, tá certo? Então, nesse caso aqui, existe um mapa de densidade de descargas atmosféricas, que está na norma, tá certo? Que aí é uma coisa muito polêmica, muito complexa, que você tem vários métodos, várias maneiras de detectar. E esses dados são coletados ao longo de um período, uma série histórica, né? Ao longo de um determinado período de tempo, que a gente tenha realmente conhecimento sobre isso, porque isso é muito importante, é o dado mais importante que vai entrar na norma. A próxima edição, que provavelmente vai entrar em consulta pública ano que vem, ela vai alterar esses dados. A gente sabe hoje em dia que nos últimos 15 anos caíram mais raios, aumentou a frequência de descargas atmosféricas do que nos 15 anos anteriores. Então, esse número de NG que vai vir na próxima norma é maior do que o número do NG que existia na norma atual, tá certo? Hoje em dia, Salto, a cidade de Salto, onde o Edson mora e está a associação, ela tem um índice de 8,6 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Então, em um ano, numa área de 1 quilômetro quadrado, caem 8,6 descargas atmosféricas em Salto. Em algum ano pode cair mais, em outro ano cai menos, mas ao longo do ano, a média é esse 8,6 descargas atmosféricas. Esse índice eu considero aqui o índice médio no Brasil, não é nem muito alto nem muito baixo, tá certo? Mas só para vocês terem uma ideia do problema, na Alemanha, o lugar na Alemanha que tem um NG maior, que é o lugar que eles se preocupam mais com raio, é onde o raio é mais perigoso para a sociedade alemã, ela tem um índice de 6. 6 descargas atmosféricas por ano. Aqui no Brasil, o que a gente considera médio é maior do que aquilo que na Alemanha se considera muito. Por isso que descargas atmosféricas, a proteção contra descargas atmosféricas é algo significativo no Brasil. De fato, é algo importante aqui no Brasil. Tá? Outro índice que a gente vai levar em consideração, o primeiro é se cai raio, muito raio ou pouco raio, tá certo? O segundo é a que a gente chama área de exposição equivalente, ou seja, qual é o volume do prédio, não é só o volume, qual é a projeção desse prédio. Porque todo mundo concorda comigo que quanto mais alto o prédio, maior a possibilidade de uma descarga atmosférica atingi-lo. Todo mundo concorda comigo, eu espero, que quanto maior a área do prédio, quanto maior o perímetro do prédio, maior a possibilidade de uma descarga atmosférica atingi-lo também. A área de exposição equivalente é uma projeção da altura em relação à área do prédio. Isso vai dar uma espécie de projeção, uma espécie de sombra, que seria realmente qual é a possibilidade de uma descarga atmosférica atingir esse prédio aqui. É uma ponderação entre altura, largura e comprimento, para a gente perceber qual é a possibilidade desse prédio se interpor no caminho de uma descarga atmosférica para o solo, porque sempre a descarga atmosférica ela sai da nuvem objetivando o solo, ou pode sair do solo para a nuvem. Se nesse caminho ela encontrar um prédio, uma edificação, um tanque de combustível, uma torre, ela vai fazer um dano ali. Então a gente precisa saber isso. Então, na norma, a gente calcula isso. A gente sabe a densidade de descarga atmosférica, mais raios, mais perigo, menos raios, menos perigo. Prédios maiores mais interceptam o raio, prédios menores menos interceptam o raio. Então, no gerenciamento de risco, um prédio muito grande, numa cidade como Manaus, por exemplo, o risco dele sofrer um impacto de uma descarga atmosférica é muito alto. Uma guarita de guarda, por exemplo, bem pequenininha, uma casinha de 2, 3 cômodos, uma cidade como Mossoró, a probabilidade de raios é muito, muito, muito pequena. Isso, gente, é interessante do ponto de vista daquilo que a gente quer no dia a dia mesmo, que é falar com os nossos clientes, né? Muitas vezes o cliente pede para a gente para instalar, orça para mim um para-raio. Orça para mim um para-raio
que eu quero e vai lá e constrói. A gente vai lá e orça o para-raio. Se a gente for falar para ele, não, eu vou te cobrar bem menos, mas vou fazer um gerenciamento de risco para você saber se precisa de um para-raio ali. Ele não vai querer pagar. Ele falou, eu vou pagar e depois eu não preciso, eu estou jogando fora. Mas muitas vezes ele está gastando muito mais fazendo um para-raio, um SPDA, num lugar que não é necessário. Então, primeiro. Perdão? Oi, pode falar. Aí ele acumula o teste. Pode ir, pode ir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se precisa ou não precisa, tá certo? Isso é feito, isso existe, a parte 2 da norma tem toda uma metodologia para calcular isso aqui. Passo a passo, você vai pegar uma série de informações, você vai. Não, agora, isso é muito importante. Não somos nós que vamos levantar essa informação. Essa informação, o cliente vai passar para a gente. Então, a gente tem formulário, um questionário, como se fosse o censo. O cliente vai passar qual a altura do seu prédio? Ele passa a planta, né? A gente sabe onde ele está instalado, então a gente vê a energia. Pela planta, a gente vê as dimensões. E aí a gente começa a perguntar uma série de coisas. Tem o ramal aéreo? O seu prédio é alimentado por uma rede de energia, distribuição de energia aérea ou subterrânea? Ah, é uma pergunta. Tem um cabo telefônico que chega? É uma pergunta, tá certo? O que tem no seu... Quantas pessoas têm essa edificação no horário de trabalho? E qual é esse horário de trabalho? Ah, é um prédio de apartamento? Quantas pessoas moram aí? É um prédio, quantas pessoas, quantos apartamentos? Você faz uma estimativa, né? Claro. E aí você calcula, essas pessoas vão estar aí quanto tempo? Elas dormem aí 8 horas, elas trabalham 8 horas, então sobra 16 horas. Então a gente vai ver quantas pessoas tem nesse lugar e depois a gente vai verificar também se esse prédio tem sistema de combate a incêndio ou não tem. Porque se um dos problemas que tem um raio é cair é pegar fogo, se ele tem um combate de incêndio, mesmo o raio caindo, menos mal. Se ele não tem, muito mal. Se ele tem área classificada, muito, muito mal. Se ele não tem área classificada, mas ele armazena material combustível, muito, muito mal. Se é um hospital que, se pegar o incêndio, as pessoas não conseguem sair facilmente, é muito complicado. Isso a gente preenche. Hoje em dia existem planilhas para fazer isso. A que eu utilizo, eu considero melhor, é a Tupan, é o Tupan, que é uma planilha disponibilizada pelo Instituto de Engenharia e Ambiente da Universidade de São Paulo, né? Você compra uma licença, vem um tutorial e você preenche. É muito fácil preencher essa planilha. O difícil, claro que a primeira vez vai dar algum problema, vocês vão ter alguma dúvida, mas é fácil, depois pega rapidinho. O mais complicado, e aí é aquela dica que é a experiência que dá para a gente, tá? É obter as informações do cliente ali. Porque já tive situações, de até indústria grande, de passar o questionário para o cliente mandava preencher. Ah, não estou contratando você, você preenche. Gente, eu não sou obrigado a saber se tem área classificada ou não tem área classificada. Eu não sou obrigado a saber se ali tem 10, 15 ou 20 pessoas. Então, o cara tem que responder, assinar, porque se der algum problema no futuro, você se baseou nas informações dele ali, tá certo? A norma, vocês preenchendo essa planilha aqui, a norma vai dar para vocês os parâmetros, ela vai calcular qual é o risco, tipo de perda que você tem de alguém morrer, qual é o tipo de perda de você deixar de fornecer energia, água e gás para a sociedade, para uma determinada comunidade. Qual é o risco de você perder alguma coisa que tem valor, que às vezes não tem tanto valor econômico, que nem tem preço, mas tem um valor cultural absurdo, né? Tipo um selo, um quadro, enfim. O 14 bis, por exemplo. O risco maior, como o risco de perda de vida humana, que a norma considera o mais importante, é o que ela menos tolera. Então, você tem que ter um risco de 10 a menos 5, menor que 10 a menos 5, né? É 0,00001, é quase 1 milionésimo, ou seja, qual é o risco de caindo 1 milhão de raios ali, numa situação, você ter alguém morrendo? Isso é um risco muito, muito baixo mesmo, tá certo? Quer dizer, você quer obter que o risco seja baixo, você vai fazer o SPDA para que você tenha realmente uma probabilidade muito pequena de alguém morrer no caso de uma descarga atmosférica atingir.
Dependendo da situação, dependendo do prédio, naturalmente, mesmo sem esse SPDA, esse risco é muito baixo. Como eu falei, se é um prédio, se é um galpão que não fica ninguém ali, só serve de armazenamento, não tem ninguém, o risco é zero, né? Se é um lugar que não cai raio, o risco é zero também. Então a gente vai pegar aqueles valores e vai analisar. A mesma coisa para perda de serviço ao público e perda de valor cultural. No caso de perda de valor econômico, a questão é é diferente. Porque no caso de risco, esses riscos aqui, eu vou voltar, tá? A norma não permite que ninguém morra dentro dessa margem de segurança. A norma não permite que a gente o público deixe de ser atendido por um serviço público dentro dessa margem de segurança. A norma não deixa que eu perca qualquer patrimônio cultural dentro dessa margem de segurança. A parte 4, o R4, a norma fala que pode. Ah, por quê? Porque a norma entende que o risco econômico, a perda de valor econômico, é assumida pelo dono ou o responsável pelaquela edificação. Então, um supermercado, por exemplo, um prédio supermercado, não pode ninguém morrer se cair um raio. Ele não presta serviço ao público, nesse sentido que a norma fala. Então, não se aplica. E um supermercado não vai ter nenhum valor cultural ali dentro, não vai ter um quadro, alguma coisa assim dentro, tá certo? Mas morrer alguém não pode. Agora, a norma fala que se não morrer alguém, o dono do supermercado pode assumir o seu prejuízo. Pô, não vou proteger com nada, não quero proteger. Se cair um raio, destruir meu estoque, os computadores deixarem de funcionar, esse é problema meu. Então, o R4 é tratado um pouco diferente. Na versão atual, na próxima versão da norma, isso vai sofrer algumas modificações. Tá certo? Não muito, eu não acho que seja muito significativo. O sentido vai permanecer o mesmo. Mas, em vez da gente calcular quanto vai perder de dinheiro, de money, de grana, a gente vai calcular qual a probabilidade de acontecer alguma coisa que prejudique a atividade daquele estabelecimento ali. A gente chama isso frequência de danos. Vai ser muito mais razoável, muito mais fácil de calcular. Tá certo? Visto isso aqui, em função disso aqui, qual é a informação que eu obtenho do gerenciamento de risco? Preciso de uma PDA? Preciso de SPDA? Preciso de MPS? Sim ou não? Se eu não preciso, eu entrego para o cliente e falo, você está tranquilo, você não precisa de SPDA nem MPS aqui. Em precisando, aí a gente vai dizer qual é o grau de complexidade que aquele SPDA vai ter, o grau de complexidade que aquele DPS vai ter, quão bom, desculpa esse termo, quão bom o SPDA tem que ser, o quão bom as MPS tem que ser. Melhor a MPS, mais eficiente, melhor o SPDA, mais eficiente, mais caro também vai ser. Então, a gente precisa justificar isso para o nosso cliente, tá certo? Então, a gente vai agora só tratar do SPDA. E aí, como eu combinei com o Edson, numa outra oportunidade, a gente detalha a especificação e como projeta corretamente isso aqui. Legal. O SPDA... Só para a gente saber, nós estamos com 1 hora de papo, você está indo para o final já, né? Já é melhor, né? A gente Então, já tá bom, encerra. isso, porque aí a gente abre para algumas Tá. Então, vou ser bem objetivo aqui agora e por favor. não vou explicar tanto. Então, o SPDA externo é composto de captores, condutores de descida e o sistema de aterramento. Os captores não atraem o raio, interceptam o raio. Os condutores de descida pegam esse raio que foi capturado e conduzem ele para o sistema de aterramento. E o sistema de aterramento dispersa essas correntes no solo, tá certo? Então, cada um desses componentes tem uma finalidade aqui. Tem a sua função. Um não substitui o outro. Tá certo? A gente tem 3 tipos de SPDA. Isso é muito importante aqui, mas agora eu já vou mais, depois, numa outra oportunidade, a gente detalha melhor isso. A gente tem um SPDA natural. O SPDA natural é a própria estrutura do prédio que funciona como SPDA. O prédio, em si, ele já é preparado, não precisa de um SPDA. Ele, em si, tem capacidade, sem nada, de captar o raio, conduzir essa corrente para o solo e dispersar essa corrente no solo aqui. Basicamente porque ele é uma estrutura metálica muito, muito bem feita, vamos dizer dessa maneira aqui. Quando eu não posso utilizar o SPDA natural, ele não tem essas características, a gente fala de um SPDA não natural. Eu coloco um captor exclusivo para isso, o telhado não é metálico, eu coloco descida, seja por cabo, seja de fitas, que conduzem a corrente para a terra, os pilares e as vigas não metálicas não podem fazer isso, e eu não tenho a estrutura do prédio, as fundações do prédio que funcionam como sistema de aterramento, tá certo? Esse SPDA
a gente fala que ele não é isolado, ele é conectado no prédio e ele é não natural. E a gente tem um sistema com SPDA que é isolado, tá? Depois, mais tarde, a gente vai explicar por que ele é isolado. Ele não está em contato com o prédio, tá certo? O que ele é afastado do prédio de tal maneira que ele não é nem o próprio prédio, nem está em contato com o prédio. É mais ou menos como se eu colocasse um poste, vários postes e um sistema de aterramento interligando eles para não ter nenhuma possibilidade da descarga atmosférica, uma parcela dela ser conduzida pelo prédio, tá? O mais importante de tudo, gente, a base do projeto do SPDA é calcular o subsistema de captação. Porque o subsistema de captação é a incerteza. Por que ele é incerteza? Porque eu não sei onde o raio vai cair, eu nunca sei onde o raio cai. Então, eu tenho que colocar o sistema de captação de tal maneira que, de fato, ele intercepte a descarga atmosférica. Depois que ele intercepta essa descarga atmosférica, eu já tenho ele comigo. Então, é mais fácil eu conduzir ele para o sistema de aterramento e dispersar ele no solo. Então, o sistema de captação é o mais difícil no projeto de SPDA. A gente tem 3 métodos para fazer o sistema de captação. A gente tem o método da malha, que a gente constrói no telhado do prédio uma malha com cabos e fitas, na expectativa que o raio atinja esse sistema. Quanto mais importante o SPDA, mais essa malha tem que ser reticulada, menor que tem que ser os meshes dela, para que eu tenha mais chance do raio atingir essa parte metálica. No limite, o ideal é que todo o telhado fosse metálico, seria uma malha infinita com mesh zero. A gente tem um ângulo de proteção, que é aquele mastro, tá certo? Que ele tem um ângulo ali, que ele é como se fosse um guarda-chuva. A área, ele vai interceptar a descarga atmosférica e proteger uma área proporcional a esse ângulo. Quanto maior a complexidade, maior a importância do SPDA, menor o ângulo, eu reduzo a área que ele protege para ter mais segurança, que aquilo está mesmo protegido. Quanto menos importante é proteger, maior o ângulo. Eu tenho mais liberdade, eu tenho mais flexibilidade para considerar uma área mal protegida. E a gente tem um método mais perfeito, mais correto, que é o método da esfera rolante. A gente gira uma esfera com determinado raio, onde a esfera não atinge, o raio não vai atingir. Então, nesse exemplo do meio aqui, vocês veem que eu tenho 3 casas e 2 postes. O raio não consegue atingir as casas. Esse é um SPDA isolado. Ele está evitando que o raio atinja esse ponto aqui, tá? Então, a gente tem na norma, isso é uma coisa muito importante. Gente, fique tranquilo, porque ninguém precisa calcular, ninguém precisa decorar nada. A norma tem todas as tabelas. Ó, em função da classe do SPDA, qual é o raio da esfera rolante, qual é a área da malha, qual é o ângulo de proteção. Então, toda a informação que a gente precisa está na norma. A gente não precisa sair da norma. A gente vai na tabela, a espessura dos condutores, o diâmetro dos cabos, a distância entre as descidas, tudo está tabelado na norma nesse sentido aqui. Esse é o método eletrogeométrico. Você vê, ó, onde a esfera não toca, o raio não atinge. Onde a esfera toca, o raio atinge. Tá? Depois eu vou ensinar, numa outra oportunidade, a gente ensina a calcular tudinho. A mesma coisa em relação ao ângulo de proteção. Esse ângulo de proteção alfa aqui à direita, o valor dele sempre vai estar associado à classe do SPDA. A gente tem 4 classes do SPDA. O 1, para aqueles SPDAs que são ferozes mesmo, tem que proteger lugar que tem área classificada, lugar que tem muita gente, que eles têm que ser muito eficientes. O 2, que é muito eficiente também, mas não tanto. O 3 e o 4, que são para estruturas que precisam ser protegidas, mas são estruturas mais comuns. Tá? O método da malha, quanto menor a classe do SPDA, menor a área das malhas aqui, para que eu tenha mais metal para que o raio intercepte. Tá? Então, exemplos aqui. Isso aqui são captores. Tá? Eu tenho aqui na platibanda, aqui na lateral do prédio, aqui, fitas para que o raio atinja a fita ali e não atinja a platibanda. Isso vai depender da espessura do material. Não adianta ser metal para eu considerar um SPDA natural se o SPDA vai ser furado. Ele não tem espessura suficiente. Tá? Esse é o famoso captor Franklin, né? Os efeitos da ponta. Ele não é tão eficiente como as pessoas pensam assim. Eu tenho o melhor, sempre o melhor é o captor natural. Sempre o melhor é utilizar a estrutura que já é do pessoal da Civil, já deixou para a gente. Utilizar aquilo que o prédio já tem por si mesmo, né? Não usar nenhum recurso artificial como proteção.
Então, esse é o captor natural. Vai depender da espessura. Se a espessura for fina, pequena, for pouca espessura, o raio vai furar, vai destruir, então ele não vai servir como capital natural. O sistema de descida, aqui também, o importante do sistema de descida é que ele seja espalhado, que eu dissipe a corrente ao longo do prédio o mais espaçado possível, tá certo? Então, a norma vai dizer qual é a distância entre os condutores de descida, tá certo? Quando o SPDE é classe 1, elas estão relativamente próximas uma da outra. Quando o SPDE é classe 3, elas podem estar mais espaçadas. Quando o SPDE é classe 4, elas podem estar mais espaçadas ainda. É o que eu falo, gente. Muita gente fala assim, Sérgio, pô, eu tenho esse prédio, eu quero ver isso aqui, esse detalhe. Isso não é tão importante, porque a norma detalha esses pontos, a norma traz essas informações. O importante é entender o espírito da coisa, como usar, tá? Isso aqui é uma coisa que eu falo como usar, é importante. Raio não faz curva. Então, a gente vai ver nos erros aí, muitas vezes o cara faz uma descida acompanhando todo o desenho da edificação. Isso vai acontecer um centelhamento e ela não vai ser importante. Duas regras aqui, ó, um exemplo. Ó. O raio não vai fazer essa curva como se fosse seguir, como se fosse água dentro de um tubo. Ele vai centelhar, ele vai pular, e no que ele pular, ele pode atingir uma coisa. Duas coisas são importantes no SPDA que a gente precisa entender. Corrente elétrica precisa de metal, gosta de metal. E segundo, condutor para descarga atmosférica tem que ser o mais retilíneo possível, porque raio não gosta de curva. Raio gosta de metal e não gosta de curva. Tá? Esse é o exemplo de um SPDA estrutural. A estrutura do prédio, aí se tem alguns colegas da Civil aqui, muitas vezes as pessoas falam, o engenheiro civil não gosta porque acha que a descarga atmosférica vai aquecer, vai danificar. Gente, pelo contrário, quando eu utilizo as ferragens, são tantas ferragens que tem para manter um prédio em pé, que o raio vai se dividir em milhares e milhares de caminhos, e cada caminho vai conduzir uma corrente relativamente pequena. Então, essa é a melhor solução, a mais durável, a mais barata e a mais fácil de construir, porque ela já sobe junto com o prédio, tá? A gente pode utilizar fitas, isso é um exemplo de descidas, tá certo? Ou usar, por exemplo, aqui é uma parede metálica de um prédio. Não adianta eu colocar uma descida aqui, porque a própria parede já é metálica. O raio vai acabar encontrando isso como um caminho aqui. Tá? O sistema de aterramento aqui, muito importante. Gente, o que eu vou deixar de mensagem aqui, que é muito importante para todo mundo. Acabou essa história de resistência de 10 ohms. Isso é um parâmetro que isso nunca teve um valor, uma base científica, uma base teórica. Isso sempre foi uma coisa empírica, um valor que as pessoas colocaram como referência. Depois de um certo tempo, isso virou quase como uma receita de bolo. Pode estar tudo errado, mas a resistência de aterramento 10 ohms está suficiente. Não, a norma atual ela não trata mais um valor de resistência de aterramento. O valor de resistência de aterramento vou ser eu que vou dar em função do tipo de solo e das características do SPDA. Então, lá, um sistema de aterramento pode ser bom com 20 ohms e um sistema de aterramento pode ser ruim com 2 ohms aqui. O importante é que o aterramento seja único, tá? Então, aqui são alguns exemplos de componentes de sistema de aterramento. O eletrodo, de preferência, de preferência, a gente vai utilizar um cabo, de preferência, as próprias ferragens de edificação. Se a gente tem um prédio, um engenheiro civil bacana, a gente tem uma boa conversa com ele, o prédio tem fundações. Imagina um prédio de muitos andares, que nem o meu aqui, ele vai no terceiro subsolo. Então, todas as ferragens ali dissipam as correntes da descarga atmosférica muito melhor que qualquer haste de 2,40 aqui, tá certo? Por último, não basta só o SPDA externo, que pegue as correntes, capture, jogue no solo e dissipe no solo. A gente tem que se preocupar a possibilidade de uma parcela desse raio entrar na instalação, dentro da instalação, e gerar centelhamentos perigosos. Tá? Centelhamentos perigosos são aqueles que passam pelo ar e atingem metais. Por exemplo, sai de um tubo para um outro tubo, do cabo do SPDA para uma eletrocalha, por exemplo. Nesse percurso, ele pode ter alguma atmosfera explosiva, ele pode provocar algum incêndio, ou ele perfurar alguma estrutura metálica. A gente tem duas soluções. Se possível, afastar. São duas soluções diametralmente opostas. Ou a gente afasta, para tal maneira que a resistência do ar, a impedância do ar,
não permita que esse centelhamento ocorra. Se isso não for possível, a gente faz o sentido oposto. Aí a gente interliga, para que eu faça esse centelhamento acontecer através de um condutor e não através do ar. Tá certo? Por último, manutenção, inspeção e documentação de OSPDA. Não, muita gente fala que precisa de inspeção todo ano. A norma não fala isso. A não ser em lugares que tem muita maresia, muita corrosão, que aí os componentes do SPDA podem sumir, ou lugares de atmosfera explosiva, a gente pode fazer uma inspeção completa a cada 3 anos. Mas o ideal que a gente oriente os proprietários do prédio, o pessoal da manutenção, da zeladoria, para observar os condutores quando alguém subir lá no alto do prédio, observar se os condutores estão em boa posição, se tem algum conector solto, alguma coisa nesse sentido, tá certo? É muito importante aqui, para terminar aqui, muito importante manter a documentação, gente. Eu vejo assim, tem prédio que faz inspeção a todo ano. E o cara só se interessa naquele lá que na RT é escrito que o SPDA está bom. Mas é importante você documentar e guardar isso aqui, porque você permite que você veja a evolução das coisas. Se alguma coisa foi corrigida, você já vê alguma coisa que um colega anteriormente apontou que estava errado, para você verificar que estava errado também. Por último, os erros mais comuns. A captação longe das extremidades do prédio, tá? Existe o efeito das pontas. Então, as descargas atmosféricas preferencialmente são emitidas ou atingem as periferias das edificações, os pontos mais extremos, tá? Então, quando eu afasto muito a captação dos captores, coloco mais no centro do telhado do prédio, é muito comum que as bordas dos prédios sejam danificadas. Outro erro mais comum, componentes mal fixados. É muito comum a pessoa instalar um SPDA e eu volto lá depois de um ano. E aí o que acontece? O captor está torto. Por quê? Porque outras pessoas vão fazer serviço no prédio, pintura, ar-condicionado, caixa d'água, e danificam o SPDA. Então, pela própria natureza, pelo próprio raio, isso poderia durar muitos anos. Mas a ação do ser humano por esforço, contato, impacto, danifica, tá? Outra coisa muito comum, eu tenho um captor, o captor eu falei que tem um ângulo de proteção, a pessoa coloca alguma coisa que está fora daquele ponto de proteção. Por que a pessoa coloca isso? Porque ela acha que o captor vai atrair o raio, e ele não vai, ele vai interceptar o raio. Com essa posição aqui, esse balizamento virou o captor. Por incrível que pareça, o balizamento está protegendo o captor e não o captor está protegendo o balizamento. Por isso que eu falei, o posicionamento do captor é a coisa mais importante, tá certo? Outro erro, isso aqui eu pego muito, macho derrubado pelo vento, mas normalmente não é pelo vento, não. Normalmente é um cara lá que vai fazer um serviço, esbarra, bate, esbarra até com a caixa de ferramenta e derruba aqui. Conexões diretas entre cabo de cobre e alumínio vai gerar uma corrosão aqui. O ideal é usar conectores específicos para isso aqui, tá certo? Outro exemplo de uma conexão mal feita aqui. Aí, por último, para terminar, não existe, gente, nenhum sistema que atrai o raio. Esse Early Stream Emission é um engana bobo ali, que é uma espécie de para-raio, a gente chama de para-raios milagrosos, que teoricamente atraíam as descargas atmosféricas. A gente não controla a natureza, a gente precisa ser mais humilde. O raio vai cair onde ele vai cair por uma série de motivos que são muito complexos de determinar. O que a gente pode fazer é colocar os captores de tal maneira que eles interceptem o raio. Se a gente for colocar alguma coisa que tente atrair o raio, tente desviar o raio, a gente não vai conseguir. Tá? Por último, para terminar aqui, proteção de áreas abertas. Principalmente você, Edson, e todo o pessoal da associação aí. Salto tem parques, Salto tem pistas de caminhada, Salto tem campos de futebol. Não se protege pessoas em áreas abertas. Então, para esse caso, existe uma outra norma que complementa a 5419, que é uma norma de detecção de descargas atmosféricas. É um sistema que a gente fala de alerta de tempestades. Ele permite a gente verificar a tempestade ainda em formação, as descargas atmosféricas ainda no processo de formação, tá certo? Para gerar um alerta e permitir que as pessoas antecipadamente saiam das suas áreas de lazer ou saiam do trabalho, por exemplo, numa usina, na colheita, no campo, numa mineradora, por exemplo. Isso está sendo muito utilizado antigamente. E eu vou deixar essas mensagens aqui. Depois, Edson, eu vou falar com você aqui
para que você converse com o pessoal da Defesa Civil aí da Prefeitura de Salto, para que isso aí seja mais divulgado, tá? Proteja, não fique no mar, piscina, guarda ou embaixo de árvores, tá? Fique dentro do carro, em local descampado, ou então, se você estiver realmente surpreendido pelas descargas atmosféricas, se você estiver no campo, ao invés de você tentar correr, ao contrário, se agache, coloque a cabeça entre as pernas e diminua a sua projeção da sua área e a distância entre as suas pernas. E não use telefone com fio ou celular conectado ao carregador, tá? Eu vou deixar o meu contato aqui à disposição, porque eu até usei muito mais tempo do que eu esperava, mas meia hora seria muito pouco mesmo para falar tudo. Acho que até tinha mais coisa para falar, mas a gente volta a esse tema, porque eu acho que esse tema é muito importante. Legal, Sérgio, foi excelente. A gente, né, se quiser, ainda temos um tempinho aí para perguntas, se alguém quiser fazer, pode usar o chat, fique à vontade, né? Eu vou pedir a vocês que, antes de saírem, que preencham a lista de presença, né? Está no chat o link. Só, por favor, nos ajudem aí, porque a gente precisa sempre justificar, né? Eu fiz alguns prints da tela, tudo, mas com a lista de presença a gente justifica a presença do pessoal, né? Se alguém quiser fazer, deixa eu ver aqui, alguém já tem 2 pessoas aqui no chat, te agradecendo. O Matheus falou excelente didática, obrigado. O Jefferson Cândido, obrigado pelos esclarecimentos, top, obrigado a vocês também. O Douglas bateu palminhas. Se alguém tiver alguma dúvida, e na verdade, né, como o Sérgio já deixou aí falado, a gente vai retornar aqui no próximo ano, nós vamos voltar com um assunto mais aprofundado sobre esse tema. O Wilton perguntou o seguinte, Sérgio: caso o cliente não forneça as informações para o gerenciamento de risco de forma fiel ou não tenha o gerenciamento de risco, o que deve ser levado em consideração para a definição da classe do SPDA nesse caso? Viu essa pergunta aí? Tem coisas que não tem como. Qual colega que perguntou? É o Hildo José da Silva. E o do José da Silva, na verdade, se você não tem nenhuma informação, você teria que partir para o SPDA classe 1, que é uma coisa que o S classe 1, dependendo do prédio, vai ser muito mais caro que o S2, S4. Tem hora que a gente, como engenheiro, a gente tem que ser psicólogo. A gente tem que conversar com o cliente, orientar o cliente, ter uma certa paciência em relação a isso, entendeu? Mas a gente precisa dessas informações. Essas informações são fundamentais. Eu tenho caso de cliente que nem a planta do prédio ele tem. O cara não tem nem a planta. Então, aí você fala assim, mas como é que eu vou saber calcular a distância e não sei o quê, entendeu? Na verdade, essas informações ele tem. Às vezes ele acha desnecessário. Na verdade, agora a gente que trabalha com SPDA, o nosso desafio é valorizar esse elemento da instalação elétrica. Porque o cliente não valoriza isso. Se ele valoriza a lâmpada para iluminar, ele valoriza o motor para movimentar a descarga dele, ele vai valorizar aquilo que ele vê resultado. Descargas atmosféricas, ele vai valorizar quando cai um raio e queimar ali. Aí ele dá importância, tá? Agora, se você não tem essa informação de gerenciamento de risco, você está com um problemão. Porque como é que você vai determinar qual é a classe do SPDA? E não é só a classe do SPDA, não. O número de descidas, o posicionamento dos captores, você está entendendo? Aí você vai precisar. Por isso é muito importante você orientar o seu cliente no processo de orçamento. Ele precisa estar ciente de tudo isso aqui já no processo de orçamento. Porque senão você não orienta no processo de orçamento, quando você for começar ele contratou você começar o seu serviço, isso vai gerar muito atrito, aí é muito desgastante. Pergunta do Gabriel aqui, né? Ele fala assim: a respeito das proteções das linhas, se acredita que deve ser viável nas próximas atualizações para as normas de PDA uma maior atenção para a aplicação de cabos guardas, principalmente em empreendimentos industriais que se utilizam de altas cargas? Viu? Quando eu falei, aí, cabos guardas, você está falando funcionando como espécie de blindagem, só se for, no caso, para evitar que a própria linha seja atingida. Isso já é, tipo, se for o caso, senão você escreve no chat que eu procuro entender melhor a sua pergunta. No caso de rede, distribuição, de linhas de transmissão, esses cabos guardas já são utilizados. No caso de instalações elétricas em baixa tensão, ele não faria muito sentido isso aqui. O que a gente precisa pensar assim
em termos de aumento de incidência de descargas atmosféricas, melhor proteção, é uma coisa que a gente está vendo lá em São Paulo, que é as redes subterrâneas. Quanto mais subterrâneas, mais redes subterrâneas a gente tem, menos vulnerabilidade a gente tem por descargas atmosféricas que sejam transmitidas pelas linhas. Está fechado o seu microfone, Edson. Edson, seu microfone está fechado. Aí, agora sim. Tem mais uma aqui. O Douglas falou: o síndico é obrigado a atualizar a SPDA para a norma atual, mesmo estando correto na norma anterior. Pergunto, pois a adequação do tipo, o síndico é relutante por conta de custo e às vezes impossível na adequação. Essa pergunta aqui são algumas perguntas que são sempre feitas. Gente, não é o que a gente quer, é que a lei manda. Não é necessário atualizar uma norma em função de uma norma. Então, por exemplo, a gente vai ter a norma de 2025. Todos os prédios que fizeram a norma de 2015 vão ter que se adequar? Não é necessário. O síndico não é obrigado a atualizar. Só que o colega que perguntou tem que tomar só o seguinte cuidado. Normalmente, o prédio já está inadequado para a norma do ano que ele já foi feito mesmo. Então, por exemplo, o prédio foi feito em 2000, em 2004, não, 2006. Se ele atende a norma de 2005, como surgiu a norma de 2015, ele não precisa alterar, tá certo? Ele pode continuar com a norma de 2005. Agora, o que eu preciso saber se ele está adequado para a norma de 2005. E, normalmente, a dificuldade, a gente não tem um projeto. O síndico já não tem um projeto, a construtora já não entregou o projeto. Agora, se o prédio teve alguma alteração construtiva, que alterou as suas características originais, ele não pode ser adequado pela norma de 2005. Ele vai ter que ser adequado pela norma de 2015. Se eu for adequar o prédio, é sempre pela norma atual. Agora, se o prédio tiver de acordo com a norma original do ano que ele foi construído, do projeto quando ele foi construído, eu não preciso alterar. Porque se fosse assim, toda hora que uma norma surgisse ou fosse adequada, todas as edificações teriam que ser adequadas, tá? Aqui o Wesley faz uma pergunta: o SE será um futuro no SPDA ou não? Não, ele não será um futuro, porque isso é uma coisa que as pessoas entendem. O ESE ele não é uma novidade no mundo. Ele não, nem no Brasil ele é uma novidade. Porque o princípio de funcionamento do SE é o princípio de funcionamento do para-raio radioativo. Muita gente confunde que acha que o para-raio radioativo foi proibido pelo fato dele ser radioativo. Não, o para-raio radioativo foi proibido no Brasil, já foi permitido e não deixou de ser, porque ele se mostrou ineficiente. E como ele era ineficiente, ele não valia a pena você manipular material radioativo. Não era o cara do prédio, o cara que instalava, nas fábricas mesmo, né? Tem esse material radioativo circulando aí para construir uma coisa que não é ineficiente. Com o banimento do para-raio radioativo no mundo inteiro, lá na França, a empresa que fez o primeiro para-raio radioativo tentou continuar em operação e criou um outro tipo de sistema, mas ele continua não eficiente. Só que, veja bem, ele não é uma novidade, ele é uma novidade no Brasil. Nos congressos científicos, na norma ESC, em outras normas que seguem ESC, nunca ele foi permitido. Por quê? Ele foi permitido no passado quando era radioativo e não voltou a ser, porque ele não se mostrou eficiente. Ele não se mostra eficiente. Eu já vi alguns projetos disso, ele faz numa área de proteção muito grande. E essa área, a descarga atmosférica consegue bypassar ela e acabar atingindo a edificação. Temos revisores da 54, não, temos revisores da 5419 divulgando o SE como alternativa. Não são revisores, são participantes ali. Eles estão lá para tentar influenciar, né? A gente sabe disso, que é o pessoal que está tentando colocar de qualquer jeito. Goela abaixo isso aí. É isso, Sérgio? É isso aí, né? Não, na verdade, eu não posso falar pelos outros. O que eu posso falar é que a norma 5419 não considera. A norma não proíbe, isso também é um jogo de palavras que acaba prejudicando, mas nós somos profissionais técnicos. A norma, ela não fala, ela não está ali para dizer isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido. Ela não trata daquilo que ela não considera. Vou dar um exemplo que é muito fácil de entender.
A gente tem cabo 1,5, cabo 2,5, cabo 4, cabo 6. A gente tem aquelas bitolas todas de cabo na 5410. Se eu quiser, por exemplo, colocar no mercado um cabo de 30 milímetros quadrados, não tem nada que me proíba. Porque a norma não vai fazer. Tinha, por exemplo, o Redulite, aquele equipamento que dizia que Economiza energia. economiza. Não tem nenhuma norma que proíba aquilo, porque a norma não vai levar em consideração alguma coisa que ela não acredite que funciona. Então, a norma diz o que funciona. O que não funciona, ela desconsidera. Então, se alguém falar para mim assim, Sérgio, o ESE é proibido no Brasil, eu vou entender que é porque a norma não permite. Mas existe algum lugar que está escrito é proibido, o ESE não existe. Agora, se você fizer um projeto baseado na 5419, não vai caber o SE lá, porque ela não ensina como calcula, não regulamenta, entendeu? Na verdade, isso está gerando uma perda de tempo. A gente fica gastando muito tempo com uma coisa que é ineficiente, quando nós deveríamos estar preocupados em ensinar o método eletrogeométrico, o método das malhas, o método da manutenção, que são coisas consagradas no mundo inteiro. Tudo bem, tem pessoas que consideram que o SE funciona, tem pessoas que consideram que o SE não funciona. Mas todo mundo considera que esses métodos que a gente tem na 5419, que são os mesmos métodos da IEC, funcionam. Entendeu? E a gente está tratando de segurança. Então a gente não pode virar cobaia de alguma coisa assim. Perfeito. Sérgio, queria te agradecer a todos que estiveram por aqui. Para encerrar, eu só vou passar mais um vídeo, né, do nosso CREA aqui, rapidinho, 1 minuto. Eu vou derrubar aqui a sua apresentação e vou colocar aqui, deixa eu colocar no modo aqui. Acho que já está compartilhando. Acho que já está compartilhando, inclusive, o som. Vamos confirmar. Charson, ok. Então, rapidinho, só ouvindo aí. Obrigado. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Esse vídeo é importante para a gente entender, né, o que o nosso conselho faz e quais são, né, qual é o papel da associação, como é o caso da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto e do Sindicato dos Engenheiros, para a gente trabalhar. Ok? Meus caros, mais uma vez queria agradecer, deixa eu só tirar aqui. Quem puder abrir a câmera aí, seria legal para eu botar um print aqui na tela. Se vocês puderem abrir as câmeras aí, por favor, temos aí 17 pessoas. Então, vamos lá. Só não quer abrir a câmera, eu vou só tirar um print aqui para a gente ir encerrando aí esse nosso papo. E mais uma vez agradecer, Sérgio, por você ter. Então, rapidinho, eu queria agradecer você, Edson, sabe, e queria agradecer os colegas também, que são 9 horas da noite. Eu acho que segunda-feira, 9 horas da noite, a gente trabalhando, conversando sobre a nossa profissão, isso estimula muito, tá? Então, acho que vocês estão de parabéns, né? Sempre aprendendo, e a gente eu, no caso, estou sempre disposto a colaborar, se vocês precisarem de alguma informação, alguma orientação, vocês podem entrar em contato através do Edson. Quem me conhece pode entrar em contato diretamente, tá?
Eu não vou fazer um projeto, o cara fala assim, porque eu não me predisponho a ajudar, o cara às vezes manda o projeto para mim e se vira aí. Isso eu não vou fazer. Mas qualquer pergunta que vocês fizerem, ela vai ter uma resposta. Sim. Tá? Se vocês não tiverem essa resposta, é que essa pergunta não chegou até mim. Eu acho que é uma obrigação um colega ajudar o outro naquilo que é necessário. Legal. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Obrigado a vocês aí que estiveram conosco nessa noite aí. 1h30, 1h40 de papo, um papo agradável, importantíssimo, e a gente espera que nós possamos aí nos encontrar em outras edições, ok? Grande abraço, pessoal, uma boa noite para todo mundo, um bom descanso, uma boa semana, já que nós estamos começando aí. Até lá, tchau, tchau, valeu.